Legal. Então tá, pessoal. Então nós vamos começar essa aula, essa segunda aula de revisão do MIPS, tá? E essa aula, a ideia é assim, a aula passada nós falamos sobre como que o MIPS ele pode ser, né? Então a gente viu o monociclo, o pipeline rapidamente, uma breve revisão, né? Se tiver dúvidas, tem aulas de arquitetura gravadas também. Mas a ideia dessa aula é a gente tratar dos problemas que essa arquitetura, quando é um pipeline, ela tem, né? E as possíveis soluções, tá? Então, a gente vai tratar das dependências, tá? Então, assim, falando, né, da parte de pipeline que nós vimos na última aula, a ideia do pipeline, né, essa linha de produção de instruções, ela não reduz a latência de uma única instrução, não é esse o objetivo. Inclusive, uma única instrução pode até ficar um pouco mais lento do que uma única instrução executando em monociclo, mas nós queremos aumentar o throughput, ou seja, a vazão de todo o trabalho que nós temos que fazer, né, do programa todo, tá? Então, eu não quero que uma instrução fique rápida, mas eu quero que, quando eu olhar 1 trilhão de instruções, aquele 1 trilhão de instruções executou rapidamente, né? Então, a mesma ideia de uma linha de montagem de uma fábrica. Legal. Então, assim, o período do pipeline, né? Então, nós não falamos disso na aula passada, ou falamos muito pouco, né? Mas se eu quebro o meu pipeline em 5 estágios, então qual a frequência de operação desse processador? A frequência de operação vai ser dada pelo estágio que é mais lento, né? Então, você tem um estágio que acessa uma memória que é lenta, então, aquele estágio vai ditar qual que vai ser a frequência de operação dessa esteira onde as instruções vão passando, tá? Então, assim, qual que é o ganho potencial que eu tenho com a técnica de pipeline? É o seguinte, se eu fizer mais estágios, então a tendência, né? Então, se eu pego um estágio que é muito lento, quebro em 2, então, teoricamente, eu consigo aumentar a frequência de operação, ou seja, eu reduzo o período de relógio. Assim, as instruções saem mais rapidamente do pipeline, tá? Lembrando que vai ter um tempo gasto para encher ou esvaziar o pipeline. Então, encher e esvaziar o pipeline não é uma coisa que eu quero fazer toda hora, né? Então, eu quero encher o pipeline uma vez lá e manter ele sempre cheio, né? Então, só esvaziar o pipeline quando eu estiver desligando o computador. Vou dizer assim, esse seria o mundo ideal, tá? E o que a gente pensa, né? Bom, nessa linha de montagem eu vou ter várias tarefas sendo feitas no mesmo momento, tá? Então, comparando, né, o monociclo com o pipeline, aqui a gente pode ver o que eu estava falando, né? Ó. Então, ao longo do tempo, aqui está a linha do tempo, né? Ao longo do tempo, eu posso pegar em um dado instante e falar assim, olha, o que está acontecendo? Olha, da instrução 1, eu tenho a execução tá no estágio de usar a unidade lógica aritmética. A instrução 2 está no estágio onde ela está buscando os operandos do banco de registradores. A instrução 3, naquele mesmo momento, ela está sendo buscada da memória de instruções, né? Eu nem sei que instrução é essa, mas ela está sendo trazida da memória de instruções. Então, a gente tem esse paralelismo, né? Bem rudimentar, né? Na verdade, eu tenho funções sendo feitas em paralelo, né? Mas duas instruções não estão no mesmo estágio ao mesmo tempo. Maravilha. Então, a gente pode avançar um pouquinho, tá? Legal. Então, acho que é isso, tá? Então, aqui nós temos o bloco operativo completo do MIPS, né? Pipeline. Tá? Então, aqui, lembrando, né, nós temos a memória de instruções, que é o principal componente. Ao mesmo tempo, então, ela recebe o PC, e o PC é calculado o PC mais 4, para já deixar prontinho qual que vai ser a próxima instrução. Por que 4? Porque cada instrução tem 32 bits são 4 bytes. Legal? Então, uma vez que isso daqui está pronto, eu pego a instrução e eu também pego esse PC mais 4, porque eventualmente eu vou usar. Eu acesso o banco de registradores usando o RS e o RT,
obtenho os dados, ao mesmo tempo eu vou pegar o imediato, porque eu não sei se é uma instrução do tipo R ou do tipo I, eu só vou saber no próximo estágio. Por quê? Porque o controle está recebendo o opcode nesse momento para saber que tipo de instrução que é. O controle gera os sinais de controle, e os sinais de controle vão sendo propagados para cada estágio. Então, por exemplo, ele gera os sinais de controle que vão ser utilizados lá no estágio de write back, de escrita de volta para o banco de registradores. Então, esse sinal ele tem que ser propagado de estágio em estágio até que ele vai ser utilizado. Aqui. Tá? Então, a gente tem essa propagação também dos sinais de controle, né? Então, isso a gente tem que lembrar. Maravilha. O terceiro estágio, então, é o estágio da ULA, onde a gente faz operações lógico-aritméticas. Lembrando que aqui também está sendo o estágio onde nós estamos calculando o endereço de eventuais saltos condicionais. Tá? Então, eu calculo o endereço do salto condicional e no quarto estágio, se for um salto, então eu vou ajustar aqui o MUX, né, do PC, para pegar a segunda entrada do MUX, que é a entrada que é calculada o branch address, tá? Então, deixa eu ver onde que está aqui, ó, olha aqui. Então, é essa linha aqui de cima, né? Maravilha. Nesse quarto estágio também é utilizada a memória de dados, então, eventualmente, nós vamos acessar a memória de dados. E o quinto estágio, nós fazemos a escrita do resultado no banco de registradores, né? E caso haja essa escrita no banco de registradores, então o write enable tem que receber o sinal 1 aqui. Tá? Então, esse daqui é uma breve revisão de tudo que a gente viu na aula passada. Então, avançando um pouquinho, né? Nós vamos começar a ver que esse pipeline ele pode ter problemas, tá? Ou seja, são os hazards, tá? Os hazards acontecem em algumas etapas aqui, que basicamente é quando eu tenho dados ou controle sendo movidos para trás no meu pipeline. Então, olha só que interessante. Pensa só nesse fio aqui, nesse sinal de controle. Né? Então, aqui eu tenho o PC, caso seja um branch. E eu tenho o sinal de controle falando, olha, é um branch ou não é um branch. Então, imagina só que interessante o que acontece caso eu diga, olha, PC, eu quero saltar. Então, a instrução de branch está nesse estágio, no quarto estágio, né? E, nesse momento, o que está acontecendo? Eu aviso o PC, olha, é o seguinte, as instruções que você carregou aqui, e a que você está carregando, estão erradas. Então, é péssimo, né? É péssimo para os negócios. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu vou ter que jogar fora algumas instruções que foram carregadas erroneamente. Então, nós temos aqui uma dependência de controle, tá? Então, esse é o primeiro problema que nós vamos ter que resolver, né? É a dependência de controle. Bom, mas não é a única dependência que acontece. Nós temos ainda a dependência de dados. Porque, pensa só, uma instrução dependendo de fazer, por exemplo, o registrador 1 mais o registrador 5, né? Então, na hora do acesso ao banco de registradores, eu tenho que carregar o registrador 1 e o registrador 5, não é mesmo? Mas o que acontece caso o registrador 5 está sendo calculado agora pela ULA, sabe? Então, eu não posso pegar o registrador 5 errado, o valor antigo do registrador 5. Eu tenho que esperar o registrador 5, né, avançar nos estágios até que ele seja escrito no banco de registradores. Só então eu posso carregar o registrador 5 correto, o valor mais atualizado, né? Então, aqui nós temos uma dependência de dados, né? Ou seja, o dado que eu quero não foi gerado ainda. E a terceira dependência que nós temos aqui, tá? É a dependência de
estrutura mesmo, é uma dependência quanto aos blocos do meu processador. Nesse caso, qual a dependência é o banco de registradores, porque no mesmo ciclo que alguém pode estar fazendo leitura no banco de registradores, eu tenho uma instrução diferente, querendo fazer uma escrita no banco de registradores. Então, eu tenho duas instruções querendo utilizar esse recurso, né? Então, eu vou ter uma dependência por esse recurso, tá? Por duas instruções. Então, nós vamos lidar com essas três dependências, tá? Nós vamos lidar primeiro com a dependência de estrutura, tá? A segunda, a dependência de dados e, por último, a dependência de controle, tá? Maravilha. Então, dependências estruturais, dados e controle. Então, vamos avançando. A primeira dependência, então, a estrutural, que a gente, né, acontece aqui, né? Ó. Então, uma forma diferente de ilustrar o problema, né? Imagina só, ao longo do tempo, né? Eu tenho uma instrução querendo acessar o banco de registradores, outra querendo ler o banco de registradores. Ainda eu posso ter um problema parecido aqui, ó, na memória de dados e memória de instruções. Então, olha só que interessante. Se eu não tenho uma memória distinta para instruções e uma memória distinta para dados, aqui eu vou ter um problema, né? Toda vez que eu tiver acessando a instrução e alguma instrução quiser escrever um dado, eu vou ter um problema, tá? Bom, então, uma forma de resolver isso é utilizando duas memórias. Uma memória de instruções e uma memória de dados, né? Lá no meu pipeline. Maravilha. E aí a gente já começa a surgir a primeira dúvida, né? Então, nós temos arquiteturas von Neumann, né? Arquiteturas von Neumann são aquelas arquiteturas onde o espaço de endereçamento, né, de dados em instrução é o mesmo, tá? Então, a arquitetura que von Neumann previu, né, que ele escreveu lá, como que era? Tinha o CPU e tinha a memória, não é mesmo? Então, a memória mandava instruções e dados para o CPU. Tá? Então, o espaço de endereçamento, o endereço 0 até o endereço 4 GB, é o mesmo para instruções e para dados. Tá? Essa é a arquitetura von Neumann. Bom, se a gente lembra um pouquinho das aulas de arquitetura, a gente vai lembrar que, olha, em contraponto à arquitetura von Neumann, nós temos uma outra arquitetura, que é a arquitetura Harvard. E a arquitetura Harvard, ela é um pouco diferente. Por quê? Ela diz assim, olha, eu vou ter a memória de instruções, que vai mandar as instruções para o meu CPU, e eu vou ter a memória de dados, que vai mandar os dados para o meu CPU. Né? Então, a arquitetura Harvard, ela é bem útil para sistemas embarcados. Né? Por que isso? Bom, porque o sistema embarcado, imagina a minha lavadora de roupa, né? Ah, eu comprei uma lavadora de roupa que tem um processador lá dentro. Então, o código do meu programa, ele nunca vai mudar, a menos que eu fizer uma atualização de firmware, né? Mas os dados que ele vai computar, aí ele muda, né? Porque eu mudei o programa da lavadora, ela tem uma balança que ela vê quanta roupa tem, ela sacode um pouquinho a roupa e vê como que ela se comporta, né? Então, os dados, eu preciso de uma memória que pode sofrer mutações, né? Modificações. Mas as instruções não. Tá? Então, a arquitetura Harvard é um sucesso para sistemas embarcados, onde você escreve a instrução e não muda elas, né? E von Neumann, ela é um sucesso para arquiteturas de desktop, laptop, servidores, né? Não esse embarcado tão simples, vamos dizer assim, de um propósito único, né? Maravilha.
Mas o que eu quero problematizar aqui com vocês é o seguinte: se a minha arquitetura MIPS ela tem uma memória de instruções, uma memória de dados, então quer dizer que ela é uma memória, é uma arquitetura Harvard? Ora, será que isso é verdade? Né? Então a gente pensa um pouquinho mais e fala, não, mas olha só, eu acho que a história está um pouco mal contada. Von Neumann, ela tem, né, a arquitetura von Neumann tem um espaço de endereçamento único para instruções e dados. Harvard, nós temos um espaço de endereçamento exclusivo para instruções, um espaço de endereçamento exclusivo para dados. Então, olha só, aqui em Harvard, quando eu tenho a memória de instruções, o endereço 0 até o endereço 1000, por exemplo, guardam dados diferente do que estão na memória de dados, no endereço 0 até o endereço 1000. Por quê? Eu tenho um espaço de endereçamento exclusivo para dados, um espaço de endereçamento exclusivo para instruções. Então, eu tenho um espaço privado para instruções e um espaço privado para os dados. E esses dois espaços são distintos, sabe? O endereço 100 de instrução é diferente do endereço 100 de memória, de dados. Então, os dados que estão guardados no endereço 100 aqui são diferentes do dado guardado no endereço 100 dali. Tá? Em von Neumann, não. Então, o que nós temos aqui no MIPS, né, é uma arquitetura que ela é um von Neumann relaxado, né, ou um von Neumann estendido, híbrido. Né? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, eu vou ter, então, a memória de instruções e a memória de dados. Maravilha. Mas, de verdade, essas duas memórias aqui, elas utilizam o mesmo espaço de endereçamento. Então, se eu tiver o endereço 100 aqui, e eu tiver o endereço 100 aqui, e se eu tiver um protocolo de coerência entre essas duas caches, essas duas memórias, né, o que estiver dentro desse endereço 100 é o mesmo que está dentro desse endereço 100. Sabe? Então, se o endereço 100 tem uma instrução, legal. Se o processador quiser ler o endereço 100 para fazer um cálculo, ele está carregando aquela instrução. Tá? Então, nota que nós ainda estamos no modelo von Neumann, não estamos no modelo Harvard. Tá? Mas é um modelo von Neumann um pouquinho modificado. Né? E por que ele é modificado? Para resolver as dependências de estrutura que nós temos. Aqui nós podemos resolver, por exemplo, utilizando duas memórias, pode ser duas memórias DRAM ou uma memória DRAM com duas portas, pode ser duas caches que se conectam numa DRAM, pode ser duas caches que se conectam na L2, pode ser vários sabores aí que a gente pode escolher. Agora, a questão do banco de registradores é um pouco diferente. Porque eu preciso garantir que se uma instrução, olha só, se essa instrução aqui, né, ela está escrevendo no registrador, por exemplo, 1, né, olha só, registrador 1, se eventualmente essa instrução aqui quisesse carregar o registrador 1, eu deveria ter o registrador pronto, né? Então eu tenho que, pronto no sentido, eu tenho que carregar o valor mais recente, mais recentemente escrito, que foi por esse camarada aqui. Tá? Então, uma forma de resolver isso é bem simples, é mais ou menos assim, olha, e se eu fizer as escritas no banco de registradores na metade primeira do clock? Então, imagina que o clock, né, aquela onda periódica, né? Então, o que eu quero dizer é assim, o clock está aqui, né? Ó. Opa. Só um minutinho aqui. Aqui. Aqui, né? O clock inicia, o clock terminou, né? Então, e se na parte baixa do relógio eu fizer a escrita? E na parte baixa eu faço a escrita e na parte alta
eu faço a leitura dos dados. Então, eu meio que fiz uma divisão ao longo do tempo para usar esse recurso, né? Então, no primeiro pedaço, eu escrevo. No segundo pedaço, eu faço a leitura, tá? E aí eu garanto que, se eu estou escrevendo no registrador 1, o valor do registrador 1 já vai estar pronto, vai estar disponível. Eu não vou ter uma condição de corrida onde os dois estão tentando escrever e ler ao mesmo tempo, tá? Onde eu não teria garantias, certo? Então, essa é uma forma de resolver a dependência do banco de registradores, do Register Bank. Tá. Então, a próxima dependência para nós resolvermos, né, é a dependência de dados. Tá. A dependência de dados, ela acontece porque instruções consecutivas podem acessar os mesmos operandos, sabe? Então, eu posso pegar uma instrução, fazer R1 recebe R2 mais R3, e a próxima instrução fazer R4 recebe R1 menos R5. Então, nesse caso aqui, olha só, nós temos uma instrução que vem depois, a segunda instrução, ela precisa dos dados calculados pela primeira instrução, né? Então, isso daqui nós temos um nome, é uma dependência verdadeira, tá? Então, eu não tenho por onde correr, sabe? A única forma de resolver essa dependência é, se eu calcular o valor de R1, aí eu mando para o R1 que está precisando. Agora, isso pode acontecer em outros níveis. A próxima instrução também pode precisar do R1. Então, ele vai ter que mandar para outras instruções, tá? Então, esse daqui é o problema, tá? Agora, a gente pode falar que dos tipos de dependência de dados que existem. A dependência verdadeira é a que a gente vai nos interessar na aula de hoje. Mas vale a pena a gente dar uma olhada na antidependência e dependência de saída, porque elas vão vão criar problemas para nós no futuro, quando a gente quiser fazer um processador mais robusto. Legal. Então, avançando um pouquinho, tá? Então, a dependência de dados, ela viaja para trás no tempo, né? Se a gente olhar o pipeline. Olha só, o pipeline está aqui, ó. Os ciclos do pipeline estão avançando ao longo do tempo. Então, o primeiro ciclo, o que estava acontecendo? O sub estava sendo carregado na memória de instruções. No segundo ciclo, o banco de registradores. No terceiro ciclo, a ULA fazendo cálculo, e assim por diante. Quando eu vou escrever o dado? Vai ser no ciclo 5, no quinto estágio do pipeline. E nesse estágio pode ser que seja tarde demais, porque eu tenho alguma instrução que veio no ciclo anterior que já acessou o banco de registradores, já pegou um resultado errado, um resultado desatualizado, um resultado antigo. Tá? Aqui também vai acontecer. Esse OR também está pegando um dado errado, porque no ciclo 4 ele foi lá e pegou o registrador 2, desatualizado, errado, não poderia ter feito isso. Bom, já nesses casos aqui dessa soma e do store, nós não temos problemas reais, né? Por quê? Se eu escrevi no banco de registradores na metade inicial do clock, eu leio os dados na metade segunda do clock, né? Na segunda metade do clock. E aí está tudo certo. Ou ainda, no ciclo 6, a dependência já não existe mais, porque eu já escrevi no banco de registradores. Tá? Então, o que nos interessa é se as duas próximas instruções quiserem ler aquele valor. Aí eu tenho um problema sério. Tá? Agora, nota que eu falei um valor fixo, duas instruções. Duas instruções é no caso desse MIPS pipeline, que tem 5 estágios. Agora, se eu trabalhar com um pipeline que tem 7 estágios, que tenha 30 estágios, isso vai mudar. Então, a influência da dependência de dados vai ser maior ou menor dependendo do pipeline que eu tenho. Né? Então, imagina, um pipeline igual ao do Pentium 4. O Pentium 4 tinha mais de 30 estágios. Então, eu tenho muito mais instruções sendo impactadas
pelas dependências de dados. Eu vou ter que resolver isso de alguma maneira. Tá? Tá, e como que você vai resolver isso, né? Bom, vamos pensar em algumas formas. Antes de falar dessas formas de resolver, vamos falar das dependências, os tipos, tá? Então, o primeiro tipo é a dependência verdadeira, também conhecida como raw, né? Read after write. Então, nós temos aqui a dependência acontecendo, tá? Legal. A segunda dependência é o write after read, que é também conhecida como antidependência, e ela é classificada como uma falsa dependência, tá? Então, ela não gera problemas para nós aqui, mas vamos dar uma olhadinha, não custa nada, né? O que nós temos aqui é o seguinte, nós temos o R2 sendo escrito pela instrução sub e o R2 sendo lido pela instrução add. Então, por que é uma falsa dependência? Porque, de verdade, o sub ele está alterando o valor de R2. O R1, a primeira instrução, né, a instrução de add, já vai ter utilizado o R2 no pipeline. Mas, se por algum motivo eu inverter a ordem dessas instruções, aí eu vou ter um problema sério. Então, isso daqui vai ser um problema futuro, tá? É um problema para o Zanata do futuro, porque quando a gente for ver processadores superescalares, a gente vai ter que lidar com esse problema. Legal. Então, não é um problema para agora, vamos avançando. E a última dependência é a dependência de saída, que é uma escrita após outra escrita. Também é uma falsa dependência, também não vai afetar o pipeline. Ele vai afetar processadores superescalares, tá? É um caso para o futuro, para o Zanata do futuro resolver. E o que a gente vê aqui é o seguinte, olha só, nós temos uma escrita no R3 e depois uma outra escrita no R3. Novamente, se por algum motivo eu inverter a ordem dessas instruções, aí eu vou ter um problema sério, né? Por quê? Porque a saída final desse código vai estar errada, o R3 vai estar errado, tá? Pipeline é um problema? Não, não é um problema. Tá? Só dependência verdadeira. Legal. Então, mais para frente a gente retoma isso, mas vamos olhar a solução para a dependência verdadeira de dados, né? Aqui no pipeline, no MIPS Pipeline simples, né? Escalar. Então, primeira solução, fazer um pipeline interlock. E a segunda solução, fazer um data forwarding, tá? Então, a gente vai ver mais outras formas de resolver mais para frente, tá? Mas essas são as principais. Então, o pipeline interlock, ele vai garantir que o pipeline vai ser parado, vai sofrer uma pausa, tá? Quando ele identificar uma dependência verdadeira. Então, enquanto a dependência não for resolvida, o que significa a dependência ser resolvida? Então, significa que enquanto o registrador que eu estou esperando ele não seja escrito, eu fico parado esperando. Tá? Então, mais ou menos assim. Nesse caso aqui, eu não deixaria essa instrução prosseguir, nem a instrução OR, nem as demais, enquanto eu não chegar no ciclo 5 da instrução sub. Quando a instrução sub escrever, aí sim eu vou seguir com end, com OR, com add, com sub, com store. Tá? Então, nós vamos parar o pipeline. Tá? Essa parada do pipeline, ela significa que nós vamos inserir bolhas no pipeline. Tá? É um sinônimo. Tá? Eu vou parar o pipeline, eu vou colocar uma bolha no pipeline. Legal. E como que eu implemento isso? A implementação é muito trivial. Por quê? Bastaria eu, na hora que eu vou fazer a soma, quando a soma carregou a instrução, agora ela vai acessar o banco de registradores, eu vou e faço o seguinte, eu pego qual registrador aquela instrução vai escrever, no caso é o R3, registrador 3, e eu vou lá e o banco de registradores agora, ele tem um bit a mais, é um bit de validade. Então ele vai falar o seguinte, olha, o registrador 3, a partir de agora, ele vai se tornar inválido. Ok, vai se tornar inválido. Então, o que está acontecendo aqui no segundo ciclo?
né? No segundo ciclo é esse cara aqui, ó. No ciclo 2, então, o sub começou a ser carregado da memória de instruções, tá tudo bem. No ciclo 3, esse ciclo aqui, o que vai acontecer? Bom, a soma vai ser executada e, ao mesmo tempo, a subtração vai buscar os operandos. E qual operando que ela quer? Ela quer fazer a soma com o operando com o registrador 3. Ele vai ler o registrador 3 e ele vai ler o bit de validade do registrador 3. E ele vai falar, puxa vida, o registrador 3 está inválido. Se o registrador 3 está inválido, significa que eu vou ter que esperar. Então, ele fica esperando. O que significa ele esperar? Significa que ele vai reprisar aquela instrução de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, o estágio, aquela instrução não sai daquele estágio. Tá? E como que eu faço isso, professor? Como que eu faço essa instrução se repetir no tempo, né? Esse constante déjà vu? Ora, não é difícil. Tá? O que eu posso fazer? Eu vou olhar aqui um slide anterior, né? Que nós tínhamos visto. Basicamente, eu não posso deixar com que esse registrador de estágio receba novos dados. Então, esse registrador de estágio, ele vai ter um write enable. E esse write enable vai ter que ficar em 0. Se ele ficar em 0, significa que aquela instrução, todo o ciclo, ela se repete, se repete, se repete. Tá? Então, aquela instrução que era o sub, vai ficar reprisando. Tá? Agora, o que mais que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que também pausar o PC. O write enable do PC vai ter que ser desligado para que eu não receba mais uma instrução a seguir. Então, eu paro o pipeline. Tá? Então, parar o pipeline significa desabilitar a escrita nesses registradores que vão marcando o avanço do meu estágio. Então, está tudo bem. Agora, os demais registradores de estágio, do estágio 3, do 4 e do 5, eles têm que manter ativos. Por quê? As instruções têm que seguir adiante para que um momento lá na frente eu possa habilitar novamente e o pipeline seguir adiante, seguir avante. Tá? Então, vamos entender um pouquinho mais aqui, né? Então, eu fico reprisando a instrução várias vezes, até que a instrução que tinha desabilitado, né, o bit de validade do R3 vá lá e termine. Ou seja, chega a hora de fazer o write back. E na hora do write back, eu vou e seto em 1 o bit de validade. Daí vai ser muito legal, porque nesse momento que eu setei em 1 bit de validade, significa que a instrução sub vai poder finalmente ler o R3 e avançar no ciclo seguinte. Tá? Então, lembrando que não está ilustrado aqui, mas eu tenho uma instrução que está fazendo fetch, que ela fica sendo reprisada aqui também. E só agora ela vai passar para a próxima instrução para fazer fetch. Então, aqui nós estamos no estágio de decodificação, ou também chamado de operand fetch, né? Busca de operadores. Então, nota que a bolha no pipeline tem que parar tudo que está atrás na esteira, enquanto a esteira segue avante. Tá? Maravilha. Então, uma outra forma de entender o que está acontecendo é isso, né? Ó, nós fazemos stall, né? Nós fazemos uma parada no pipeline naqueles estágios. Tá? E o que o pipeline, o que fica acontecendo no pipeline? Né? Então, essa pergunta é importantíssima. Professor, quando eu paro de escrever naquele registrador de estado, as instruções seguem avante, mas o que vai acontecendo, né, com os estágios adiante? Né? Porque, pensa só,
o estágio de execução, ele vai ficar vazio daqui a pouco. Olha só essa figura, mostra melhor, né? Se eu parei esses aqui e aqui o pipeline, e a instrução de add, ela está aqui. Daqui a pouco o add vem para cá, daqui a pouco o add vem para cá, a pergunta que fica é, o que aconteceu aqui e aqui? O que ficou acontecendo naqueles estágios? O que eu fiquei executando na ULA? O que ficou executando na memória de dados? Ora, nós vamos ter que colocar bolhas no pipeline. Então, a cada ciclo que o pipeline está parado, eu vou pegar aqui e eu vou inserir um NOP. Então, o meu controle, ele tem que gerar sinais de controle para fazer um NOP, para fazer uma bolha, fazer uma instrução que não tenha efeitos colaterais. Tá. Então, olha só, como que eu faço para inserir esse NOP? Né? Esse NOP é muito simples. Né? Eu precisaria, basicamente, mandar a ULA, por exemplo, fazer uma soma entre... Bom, ele pode fazer uma soma, ele pode fazer qualquer coisa. Eu só tenho que garantir que eu não vou escrever na memória de dados e eu não vou escrever no banco de registradores lá na frente. Então, esse sinal de write back, eu vou colocar em 0. O sinal de memory write, eu vou colocar em 0. E fazendo isso, bom, e outra coisa, eu tenho que certificar que eu não vou gerar o sinal de 0 aqui, né? Eu não vou gerar nenhuma flag de controle, uma divisão por 0. Eu não vou poder fazer exceções no meu processador. Então, eu tenho que fazer alguma coisa bem boba, né? É uma coisa, por exemplo, o registrador 0 recebe o registrador 0 mais registrador 0. Né? Isso daqui é um ótimo NOP, né? Porque ele não vai ter divisão por 0, ele não modifica nenhum registrador, e mesmo que modificasse lá na frente, a gente não vai ter execução. Tá? Então, o MIPS ele é feito de tal maneira que eu insiro vários zeros aqui no sinal de controle, e isso garante uma instrução que é uma instrução NOP, tá? Que não tem efeitos colaterais. Então, essa daqui é uma solução interessante, né? Ela para o pipeline. O problema é, se toda hora eu tiver dependência de dados, tá? Então, se toda hora eu tenho dependência de dados entre a soma e a subtração, e depois eu tenho entre a subtração e um OR, depois entre o OR e o AND, se toda hora eu vou tendo essas dependências, o meu processador vai ficando parado muito tempo. Ele não está fazendo o trabalho útil. A esteira da minha fábrica fica parada na maior parte do tempo. Se essa esteira está ficando parada, eu tô desperdiçando tempo, né? Eu estou desperdiçando recursos, executando em vez de trabalho real, eu estou executando NOPs. Então, aí nós temos a segunda solução. A segunda solução é a solução utilizando o adiantamento de dados. Nossa, e o adiantamento de dados é legal demais, né? Por quê? O adiantamento de dados, ele entende o seguinte, quando que o registrador ficou pronto? Sabe, quanto que a soma de verdade ficou pronta? Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Quando que o R3, não o R3, mas quando que essa soma aqui, ela ficou pronta? Bom, essa soma, ela ficou pronta no final do ciclo de execução. Entre o ciclo de execução e o ciclo de memória, eu já tenho dado pronto. Ah, que interessante, hein? Puxa vida, que legal. Mas, e quando que a subtração precisa do dado? Ora, a subtração só precisa do dado lá no estágio de execução, na hora que ele vai fazer o uso na ULA do dado. Puxa vida. Então, eu tenho uma oportunidade aqui, que é, se eu não precisar esperar o write back ocorrer para poder utilizar esse resultado da soma, então eu tenho uma baita oportunidade de não parar o pipeline. Tá? E essa técnica é chamada de forwarding, né? Data forwarding, ou adiantamento de dados. Então, o data forwarding, pensa só,
Aqui nós temos o nosso pipeline, tá? E o que nós vamos fazer é o seguinte, olha, quando eu precisar usar um resultado que foi calculado pela instrução anterior, então eu vou pegar aquele registrador de estado e eu adianto os dados. Eu não espero ele ser gravado, ser avançando aqui e chegar até a hora do write back. Não, eu adianto aquilo. Claro que eu vou fazer o write back. Sabe, em concomitante, ao mesmo tempo, o dado vai seguindo para o write back. Mas eu adianto o uso dele. Sabe? Então é uma técnica super poderosa, né? Porque toda vez que eu tenho instruções do tipo R, por exemplo, né? Que tem dependência verdadeira, eu não preciso mais parar o pipeline. Então, para cada instrução com dependência verdadeira do tipo R, eu estou economizando 2 ciclos. Tá. Agora, o adiantamento de dados, ele não resolve todos os casos. Tá? Então, no caso que eu tenho 2 instruções do tipo R, ele resolve, maravilha. Mas quando eu tenho uma instrução do tipo I, mas não porque ela é do tipo I, mas é porque é uma instrução que acessa a memória, aí não tem como, né? Por quê? Quando que os dados vão estar prontos? Bom, no final do ciclo, do quarto estágio, os dados da memória vão estar prontos. Então, se eu quero utilizar aqueles dados da memória, somente depois do quarto estágio. E pode ser tarde demais. Se eu tiver uma instrução que quer usar na ULA aquele resultado que está sendo carregado da memória, aí não tem como. Eu vou ter que inserir ainda uma bolha. Tá? Mas olha só que interessante. Nós saímos de um mundo onde 100% das dependências de dados geravam 2 bolhas, 2 stalls, 2 paradas no pipeline, tá? Para um mundo onde agora somente quando eu tenho load para uso da ULA, eu vou ter um stall. Sabe? Então aqui é um caso muito maior do que vai acontecer aqui, né? De verdade, entre todos os casos de dependência verdadeira, os casos que vão ter um stall é um subcaso, né? É um subconjunto da quantidade de dependências verdadeiras que eu vou ter. Tá? Qual que é o impacto dessas dependências? A gente pode fazer alguma conta de padeiro também, né? Então, vamos supor que, olha, no MIPS ideal, né? No MIPS pipeline ideal, o que nós temos? Idealmente, nós não temos parada no pipeline, nós não temos dependência de dados. Esse é o mundo ideal. Então, no mundo ideal, nós temos assim, cada instrução demora um ciclo para ficar pronta, né? Então, eu tenho ciclos por instrução igual a 1, né? Então, considerando, depois de eu encher o pipeline. Depois que o pipeline está cheio, CPI ideal é igual a 1. Tá? Tá. Fazendo somente a técnica de parada do pipeline, sem fazer forwarding, tá? O que nós vamos ver? Nós vamos ver o seguinte, se 20% das instruções são dependência de dados, né, 20% do que eu executo tem dependência de dados, então quer dizer assim, que o meu CPI, nesse caso aqui desse MIPS, vai ser 1 mais 20%, eu vou ter um sobrecusto de 2 ciclos, que eram as 2 paradas, as 2 bolhas que eu adicionava no pipeline. Então, isso daqui vai nos dar um CPI que é igual a 1.4. Ou seja, o meu processador, por conta que a gente não vive no mundo ideal, ele ficou 40% mais lento por causa das dependências.
Agora, quando nós fazemos a técnica de forwarding, né? Qual que é o CPI? Ora, eu vou ter um ciclo para cada instrução, é o mínimo. Tá. Mas quantos por cento daqueles 20% de dependência, né? Então, se eu tinha 20% de dependências verdadeiras entre as instruções subsequentes, quantos por cento vão ser um load que está gerando uma dependência numa soma? Vamos supor que isso aí vai ser 5%. Está alto. Tá? Então, agora, o novo CPI vai ser 0,05, ou seja, 5% de todas as instruções vai ter um custo adicional de 1. Então, o nosso CPI é 1,05. Então, eu tive um incremento de CPI, uma perda de desempenho de 5% só, por causa das dependências. Então, olha só que bacana que é essa técnica, né? Ela reduziu um sobrecusto potencial de 40%, e esse 40% ele foi para 5%. São 35 pontos percentuais que eu reduzi, né? Então, eu ganhei muito desempenho aqui. Tá? Então, esse é o potencial dessa técnica. E o que essa técnica precisa para ela ser implementada? Né? Ela é muito simples, né? Ela não precisa de muita coisa para ser implementada. Tá? Então, basicamente, eu vou utilizar multiplexadores e sinais de controle para escolher o valor correto que vai vir da ULA. Tá? Então, a ULA vai receber o banco de registradores ou vai receber o que veio do estágio anterior, né? Do estágio próximo, vamos dizer assim, da instrução anterior. Então, basicamente, para eu fazer o forwarding, esse adiantamento, eu vou ter que saber, eu vou ter que ter alguns multiplexadores a mais no meu pipeline, tá? Esses multiplexadores, ora eles vão receber o que veio do banco de registradores, como era esperado, ou então o que veio do imediato, não é mesmo? Agora, tem horas que o que ele vai receber é os dados que foram computados pela instrução anterior, que veio antes no tempo, né? Então, esse dado pode estar aqui no quarto estágio ou pode estar no quinto estágio. Tá? Então, novamente, aqui nós vamos fazer também um adiantamento. Tá? Então, olha só que bacana. Eu vou ter uma unidade de controle que ela vai ter que falar o seguinte. Vamos supor que aqui está escrito R3 recebe R1. Aqui a instrução que está acontecendo é essa daqui, né? Antes dessa instrução, vamos supor que tinha uma outra instrução, que é a R3 recebe R4 e R5. É um AND. Tá? E vamos supor que a instrução atual quer fazer assim, R5 recebe R1 menos R3. Então, olha só que bacana. Nesse caso aqui, o segundo operando é o R3. E qual R3 que eu quero? Eu quero, será que esse R3 aqui ou esse R3? Ora, vamos pensar na ordem das instruções. Então, primeiro, eu tive a instrução AND, essa é a mais antiga. Depois, eu tive a instrução de ADD, de soma, e depois eu tive a instrução de sub. Essa daqui é a ordem no tempo. Por isso que o E está aqui, porque ele é o mais antigo, depois a soma, depois a subtração. Então, eu tenho que pegar o dado R3 mais fresquinho que eu tiver, que é o que foi gerado pelo Edge. Então, o que essa unidade de forward tem que fazer? Basicamente, ela tem que comparar esses dois registradores da instrução atual com os registradores que vão ser escritos no futuro.
E se eu identificar um casamento de padrão, esse R3 é igual a esse R3, então eu tenho que ativar o MUX para receber esse adiantamento de dados aqui, ó. Né? Esse daqui não vai ser adiantado, porque é o R1, mas o R3, sim, vai ser adiantado. Eu poderia ter um caso ainda mais complexo, que seria o seguinte, olha só, e se essa instrução mais antiga fosse uma instrução que escreve no R1, então eu poderia habilitar ainda esse segundo forwarding ao mesmo tempo. Então, o R1 e o R3 estão vindo de instruções mais antigas. Tá? Nesse caso aqui, o R1 estaria escrito aqui. Então, uma unidade relativamente simples, que ela só tem que comparar os campos de registradores, né? O de escrita e os de leitura, tá? E caso eles tenham um casamento, né? Aí ele habilita o sinal de controle apropriado para esses multiplexadores aqui que estão na entrada da ULA, tá? Então, é super bacana, né? E a gente viu o potencial de ganhos. Nós vamos, então, começar agora a falar da dependência de controle, tá? Todos esses assuntos de dependência de dados e controle, nós vamos voltar mais adiante, por isso dessa revisão, tá? Para que esse beabá básico a gente já tenha visto, mas a gente vai poder ver problemas mais profundos que podem acontecer aqui depois, quando eu tiver arquiteturas mais modernas, tá? Mais avançadas. Tá, então a dependência de controle é mais ou menos o seguinte, eu tenho um branch e depois eu tenho instruções que vêm depois desse branch, por exemplo, uma soma ou uma sub. Tem várias instruções vindo aqui depois, né? A questão é, até que o branch chegue no quarto estágio, que é o estágio lá da memória, sabe? Eu não sei qual a decisão, se o desvio vai ser tomado, ou seja, eu devo saltar, ou se ele não é tomado, eu devo executar o add mesmo. Então, eu fico nessa dúvida e o tempo vai passando. E as próximas instruções vão entrando no pipeline. Então, isso daí é péssimo, né? Então, lá no estágio fetch, pensa, né? Fetch, decode, execution, estágio de memória e o estágio de write back. Então, esse daqui é o quarto estágio. Nesse quarto estágio, eu sei agora se o branch vai ser tomado ou não. Mas, olha só, já entrou 1, 2, 3 instruções. Então, é péssimo, né? É péssimo para o desempenho. Por quê? Novamente, se o CPI ideal da minha máquina, ciclos por instrução, é igual a 1, esse é o ideal, né? É o mundo perfeito. Tá. Nesse caso aqui, se 5% das instruções forem branch, eu vou ter um problema. Por quê? O meu CPI nesse mundo, que não é o mundo real, né? O meu CPI vai ser dado por 1, mas vamos supor que eu sempre salto. 5% das vezes eu salto. 5% de todas as instruções eu estou saltando. Então, quer dizer que, para esses 0,5, eu executei 1, 2, 3 instruções erroneamente. Então, eu vou demorar 3 ciclos a mais para achar a instrução correta. Então, olha só que interessante. Isso daqui vai me levar um CPI de 1,15. Ou seja, eu tenho uma piora de desempenho de 15% por conta das instruções de branch, por causa de 5% das instruções de branch. Se eu tiver um código que tem muitos branches, que código seria esse? Sei lá, é uma árvore de decisão, lá de machine learning. É um código que ele é puramente saltos. Bom, nesse caso, então eu tenho um potencial de ficar muito, muito mais lento, né? Então, o que a gente faz nesse caso é, todas as instruções carregadas erroneamente, nós temos que fazer um flush.
tá? Ou um outro termo que a gente usa é o squash, tá? Ou seja, eu tenho que dar descarga, né, do meu pipeline, ou eu tenho que esmagar as instruções erradas, tá? Eu tenho que garantir que, seja lá o que veio errado, eu vou ter que transformar em NOP. Isso é esmagar. Tá? Então, eu vou ter que solucionar esse problema de alguma forma. Tá? Bom, o custo da predição errada, claro, depende de de quando que a dependência é resolvida. Se a dependência é resolvida lá no quarto estágio, então quer dizer que no quinto estágio o PC vai ficar correto, então eu tive esse custo de 1, 2, 3. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é assim, professor, se eu pudesse fazer essa solução do branch antes, eventualmente eu já reduziria esse impacto, né? De 15% poderia ir para 10%, para 5%. Pô, legal, né? Então, nós podemos, primeiramente, antes de tentar fazer alguma coisa mirabolante, vamos adiantar a decisão do branch. Tá? Então, em outras palavras, vamos otimizar o pipeline para esses saltos condicionais. Tá? Então, olha só, aqui é o que está acontecendo, é o custo da predição errada. A predição está acontecendo aqui, ó, o controle está sendo gerado aqui, e aqui nós temos o PC correto. Então, na próxima batida de relógio, é que o PC vai registrar qual que é o PC correto. Então, por isso que só quando começa o quinto estágio do branch é que o PC foi ajustado e começa a carregar a instrução correta. Tá? Então, esse é o custo da predição errada. Agora, o que nós podemos fazer aqui para reduzir esse custo? Pensa um pouquinho. Olha só o que nós podemos fazer. Vamos lembrar da instrução branch? A instrução branch, né? Ela faz o quê? Ela pega o RS e compara com o RT. Ou seja, o registrador indicado pelo RS é comparado com o registrador indicado pelo RT. Se isso daqui for verdade, então ele faz o salto, né? Então, basicamente, eu tenho que comparar o RS com o RT. Então, basicamente, se eu colocasse um comparador aqui... Opa, ficou pequeno esse comparador, né? Então, se eu colocar um comparador aqui, conectando esses dois camaradas, eu já sei gerar o sinal de controle. Por quê? Eu vou ter que pegar esse comparador e fazer um AND. Não é só isso, né? Fazer um AND com o sinal de controle falando que é branch. Olha, eu olhei o opcode, é um branch, hein? Ah, legal. Então, isso daqui agora estaria gerando o sinal de controle. Tá? E, em paralelo, eu teria que trazer essa parte aqui, esses componentes, para cá, para esse estágio. Então, eu vou ter que fazer o shift e eu vou ter que fazer a soma. E esses dois camaradas vão me gerar o endereço para o PC. Tá? Então, esse caso ainda, eu tenho uma bolha no pipeline. Sabe, eu posso errar e se eu errar, eu vou ter um custo. Por quê? Porque só no final, né, eu vou estar ajustando, então só quando o branch for para a terceiro estágio é que eu vou estar carregando a instrução correta no FET. Então, e o que aconteceu com aquela instrução que entrou aqui? Eu vou ter que jogá-la fora. Ela vai se transformar em NOP. Tá? Então, olha só que interessante. Quando avançar, eu ainda vou ter uma bolha no pipeline. Mas, pensando naquele CPI hipotético que a gente estava desenhando, onde 5% eram branch e eram tomados, eu vou ter agora, em vez de 15% de parada, né, de custo extra, eu vou ter 5% de custo extra. Então, o CPI novo ficou 1,05. Né? Volta lá na fórmula, refaz ela, vai dar 1,05, porque é uma bolha apenas. Então, nós já temos agora um pipeline que ele é otimizado, né? Ele é o momento mais cedo possível para eu fazer o cálculo. O mais cedo possível é quando eu acesso o banco de registradores. Tá?
Legal, mas alguém pode falar, professor, é bom, parabéns, mas de verdade eu ainda tenho 5% de custo, né? Será que eu consigo reduzir esse custo, esse overhead? Bom, aí a gente pode pensar em outras técnicas para resolver esse overhead. Tá? Então, vamos olhar algumas técnicas. Tá? Então, a primeira solução é, toda vez que eu vejo que o branch está vindo, eu jogo uma bolha, eu coloco uma bolha. Ou, eventualmente, se eu verificar que o branch foi tomado, eu transformo aquilo em uma bolha. Então, nota que eu tenho, na verdade, eu tenho duas soluções aqui, né? Primeira solução é, detectei que é um branch. Ora, o branch pode ser tomado ou pode não ser tomado. Sabe o que? Eu vou simplesmente inserir bolhas nas instruções que vêm depois do branch. Por que que eu faria isso? Bom, porque eu não tenho garantia se ele vai para um lado ou se vai para o outro. Ora, então eu estou sendo super conservador, né? Agora, então quer dizer assim, que 100% dos branches, se, vamos supor, 50% eles são tomados e 50% deles, eles são não tomados, eu estou impactando todos os casos. Eu paro o pipeline. Né? Alguém pode falar assim, professor, mas não é muito legal essa ideia sua, sabe? Por que que não é legal? Bom, porque se o salto ele for não tomado, então tudo bem eu carregar o PC mais 4 que tiver aqui, logo depois do branch. Não é verdade? Então, eu poderia falar assim, olha, eu não preciso parar o pipeline quando eu vejo um branch. Eu deixo ele seguir, mas eu faço o squash, eu elimino a instrução errada, caso eu descubra que o salto deveria ter sido tomado. Então, em vez de eu impactar 100% das instruções de branch, eu só vou impactar nas instruções de branch que o salto for tomado. E aí, olha que bacana isso. Então, vamos pegar um caso, né? Um caso onde 5% das instruções do código inteiro são branch. Legal. Então, desses 5%, se 50% deles forem tomados, esses são os que eu tenho impacto. Então, o impacto real acaba ficando em 2,5% das vezes. E alguém pode falar assim, olha, de verdade, professor, eu estou vendo para onde você está indo, mas isso aí é só porque o compilador não ajudou a gente. Pô, o compilador poderia ter sido mais esperto e parar e colocar o caso mais comum, né? O caso mais comum do branch como sendo not taken. Mas será que o compilador poderia fazer isso? Claro que ele pode nos ajudar, muitas vezes. Não é sempre, mas muitas vezes ele pode. Ué, imagina um laço de repetição onde eu tenho um branch aqui, é a última instrução branch para saber se eu faço um laço ou se eu vou adiante. Daí ficou muito legal, né? Por quê? Eu faço N repetições no laço. E quantas vezes eu caio fora do laço? Uma vez só. Então, cada vez que eu entro no laço, eu faço N repetições e uma das vezes eu caio fora. Então, eu poderia mudar esse laço de repetição para alguma coisa onde o branch fica no início. Ora, se o branch fica no início, uma vez ele cai fora. As N vezes, ele não é tomado. Né? Então, se eu faço um compilador que consiga escrever códigos, adaptar a um código onde o branch estaria lá no final, para o branch estar no início do laço de repetição, a gente consegue aumentar a quantidade de vezes que eu tenho not taken. Se eu aumento a quantidade de vezes que eu tenho not taken, eu elimino, né, eu reduzo o impacto dos saltos. Eu tenho menos squashes no meu pipeline. Tá?
Então, essa é uma forma de solucionar. Antecipo a decisão e faço o squash só quando é necessário. E eu posso até, no manual, falar, olha, pessoal de compiladores, escrevam compiladores que ajudem a nossa arquitetura, façam assim. E aí, maravilha, o GCC eu posso ir lá e adaptar, né? Muito bom, muito bom. Agora, nós podemos ter ainda uma outra forma de dar o trabalho para o compilador, sabe? Que é chamado de Delayed Branch Slot, tá? E o Delayed Branch Slot, ele é uma forma diferente de o compilador nos ajudar, tá? Nesse caso, é bem interessante. Por quê? Por causa de um problema de organização do meu processador, né, de microarquitetura, da implementação dele, eu vou falar para o compilador fazer uma coisa que não é tão legal. Eu vou modificar a ISA do meu computador, do meu processador. Tá? Então, esse é o caso que a gente não quer fazer toda vez, sabe? Não é um caso que a gente quer fazer à torta e direita, mas o MIPS ele adotou isso. Que é o seguinte, e se eu falar assim, compilador, toda vez depois que tem um branch, você vai ter que colocar uma instrução aqui, nesse slot, que é uma instrução que sempre tem que ser executada. Ora, professor, mas se é um salto? Não, não, não. Quer dizer assim, que eu vou pegar uma instrução antes do branch e eu vou atrasar ela. Eu vou atrasar ela. Para ela ser executada depois desse branch. E o branch, então assim, se ele for um salto, o salto vai ocorrer depois desse delay slot, desse branch delay slot. Então, é mais ou menos assim, o branch está aqui, mas a operação do branch só acontece no momento aqui no futuro, depois desse branch delay slot. Tá? Então, olha só que interessante. Aqui, o compilador, eu vou escrever no manual do meu processador, olha, esse processador usa um delay slot, um branch delay slot. Quer dizer que se o cara pegar o if, sabe? Ele fez o if. Então, o que está aqui no if é o que vai ficar aqui no branch, né? Então, imagina que tem a primeira instrução do if, tá? Ou a primeira instrução fora do if. Nenhuma dessas instruções vão poder aparecer logo depois do branch. Não, não, não. Isso aqui não pode. O que tem que acontecer depois do branch é uma instrução que veio antes da minha decisão. Alguma instrução aqui, eu vou jogar aqui depois do branch. Então, o programador, ele escreve o código dele em C do jeito que ele está acostumado a escrever, ele não vai se preocupar com isso. Mas a gente diz que o programador que escreve o compilador, esse sim, ou seja, o compilador vai ter que se preocupar. E qual que é a preocupação, então, do compilador? A preocupação é achar uma instrução independente, que veio antes do branch, e que pertença ao bloco básico do branch. O que é um bloco básico? É um conjunto de instruções que sempre são executadas. Tudo bem. Aí aquela instrução eu vou mover ela de lugar. Tá? Então, lembra que a gente falou da falsa dependência, das dependências antidependência, né? A dependência de saída. Agora, essas dependências são sérias. Por quê? Se o compilador ele identificar alguma dependência, seja verdadeira ou falsa, dessa instrução de soma, ele não vai poder mover ela. Aí alguém pode perguntar, tá, mas e se eu não achar nenhuma instrução, sabe? Todas as instruções têm dependências ou falsas dependências. O que eu faço? Ah, nesse caso você cria uma instrução NOP no teu código. Porque um NOP nunca tem dependência nenhuma. Então, você teria que colocar em software uma bolha. Né? Então, a bolha vai acontecer em software através desse NOP. Tá? E o programador pode escrever esse NOP de várias formas. Né?
ele pode fazer uma operação qualquer de lógica aritmética entre o registrador e o zero, registrador 0 e o registrador 0, gravando no registrador 0, né? E está feito. Tá? Muito bem. Então, essa é a segunda solução, né? Então, eu vou achar instruções independentes e eu vou mudar a ordem delas, vou colocar depois do branch. A gente pode fazer ainda outras coisas. Nós podemos fazer uma predição de desvio, tá? Prever se vai ser taken ou prever se vai ser not taken. Tá? Mas, de verdade, nós vamos avançar sobre esse conteúdo mais adiante, tá? Nós vamos ter algumas aulas só sobre isso. Então tá, as próximas aulas, a gente quer chegar, não a próxima aula, mas nas próximas aulas, nós queremos chegar num entendimento melhor do que acontece, por exemplo, no processador da Intel, o Pentium da Intel, sabe? O Pentium lá da década de 90, esse mesmo. Que esse daqui é um esquemático da microarquitetura do Pentium. Então, a gente quer entender o que é essa instruction decode que ele tem, né? O que é esse BTB, o Branch Target Buffer. Nós queremos entender o que é essa unidade de geração de endereços, né? Nós queremos entender o que são essas outras unidades. Então, assim, a ideia é que nós vamos avançando para o entendimento de uma execução fora de ordem. Tá? Aqui eu acho que nem tem uma execução fora de ordem, né? Ela só tem um processador superescalar. O Pentium acho que é só superescalar. Mas a gente quer avançar até um processador com execução pipeline superescalar com execução fora de ordem. Tá? Então, é isso aí, pessoal, que eu tinha para hoje. Tá? Muito obrigado.